Fala aí, primeiro ano, bom dia. Espero que todos estejam bem. Então vamos seguindo aí nossos estudos do terceiro bimestre, tá ok? Página 707, a gente vai ver hoje sobre o espaço rural, tá? Quando a gente fala do espaço rural, a gente tende, né, a direcionar o olhar apenas para a atividade, né, da agropecuária. Mas na realidade, além dessa atividade agropecuária, uma das atividades, né, praticadas dentro desse espaço é o extrativismo, que ele pode ser dividido, né, em extrativismo vegetal, animal e mineral, tá? A prática do extrativismo ela é muito comum nos países, né, considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. É uma atividade, né, onde você tem muito mais, né, o uso da força humana, né, ou a mão de obra, sem a utilização de técnicas modernas, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse extrativismo vegetal, a gente pode citar, né, a retirada de açaí, né, na região norte do Brasil. Aqui a imagem, né, destacada nesse extrativismo vegetal, a retirada do látex, né, a coleta do látex. E quando a gente fala desse extrativismo, nós estamos falando que é a retirada dessa matéria-prima no ambiente natural, né, no meio da floresta. Você não vai ter uma plantação, por exemplo, de açaí. Quando você tem a plantação, né, quando o homem faz essa prática, já não é mais considerado o extrativismo, porque teve ali o trabalho do homem para surgir, né, aquela quantidade enorme, né, de espécies de açaí para que seja comercializado. Então, além, né, um ponto importante, a prática desse extrativismo, tanto o vegetal e até eu vou falar também logo do animal, são duas práticas que acabam ajudando no processo de preservação. Por quê? São atividades normalmente praticadas, né, pelos ribeirinhos, pelos nativos, né, pelos moradores da região, atividades de subsistência, uh, e que normalmente trabalham, né, em cooperativa, né, para que possam ter o seu lucro. E pelo fato, né, principal de serem da região, de serem nativos, traz consigo uma consciência, né, de preservação ao meio ambiente, diferentemente das práticas extrativistas comerciais, como é principalmente aqui o extrativismo mineral. Está tendo o exemplo aí de uma mina de carvão, né? É, Logo de cara, né? Se a gente comparar o extrativismo vegetal com o mineral, o principal aqui que a gente vai ver de diferente é o processo, né, de devastação, né, de desmatamento que vai implicar na morte de espécies vegetais, animais, influenciar em regimes no regime de chuva, tá? A prática do extrativismo mineral ela acaba sendo muito mais lucrativa que as duas anteriores, né? São praticadas por grandes indústrias, né, empresas transnacionais que acabam, né, todos os anos obtendo lucros enormes. No mundo, nós temos alguns países que dependem dessa atividade econômica, né, da exploração mineral. A gente pode pegar sei lá, a República Federativa do Congo, né, na África, onde a principal e a gente pode dizer única atividade que gere, né, riqueza para o país é o extrativismo. É claro, por estar praticando, né, uma atividade que apesar de lucrativa, né, ela não é a mais lucrativa dentro das atividades econômicas, né? Quem ganha mais dinheiro? Quem explora o silício, que é a matéria-prima dos microchips, né, para computador, celular e por aí vai, ou o aparelho, né, uma televisão de 60 polegadas da Samsung, um iPhone. Né? Claro que a indústria que coloca a tecnologia nessa matéria-prima ganha muito mais lucro. Então, uma das causas também desses países serem mais empobrecidos é isso.
Sua atividade econômica fica muito presa a essa atividade primária, tá ok? Seguindo aí, então fechando na realidade o extrativismo, na 709, isso nós temos a agricultura, né? Ah, outra prática relacionada ao espaço rural, tá? O ser humano ele começa a praticar a agricultura aproximadamente 10 mil anos atrás, quando, ali na região do Oriente Médio, né, na Ásia, o norte da África. Então, há 10 mil anos atrás que a nossa civilização domesticou plantas, passa também a domesticar os animais, então começa a prática da agricultura e pecuária. E aí, é claro, né, com o avanço tecnológico e o desenvolvimento das sociedades, as práticas tanto da agricultura quanto da pecuária elas tiveram um grande avanço. Então a gente pode colocar, por exemplo, início da Revolução Industrial. A gente teve, principalmente na Europa, que foi onde começou a indústria, o processo de mecanização. Surgiram os primeiros tratores, as primeiras máquinas, né, que não dependia da força animal ou força do homem, né, para fazer o trabalho. Isso a gente está falando meados do século XVIII, século XIX. A gente tem um grande avanço, né, realmente tecnológico na atividade agropecuária, a gente pode falar como no geral, né, tanto agricultura e pecuária, a partir da Revolução Verde, né, que é meados da década de 70 do século XX, onde foi lançado um pacote tecnológico que tinha como principal objetivo, né, evitar ou diminuir, melhor dizendo, a fome no mundo. Só qual era o grande problema? Um pacote com novas tecnologias, né? Novas tecnologias iam demandar dinheiro, capital, né? Em países mais pobres acabaram não tendo acesso, né, a essas novas tecnologias, técnicas trazidas para o campo, né? E até hoje você ainda vê países assim, né? O Brasil, por exemplo, ele está inserido na agricultura moderna, mas se nós observarmos a agropecuária dentro do nosso país, nós vamos identificar uma agropecuária moderna centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, enquanto o norte e o nordeste ainda estão distantes dessa realidade. Você tem ali algumas propriedades praticando uma agricultura moderna, mas não é a como é que eu posso dizer? Não é a regra, né? Que tenha a maior parte, né, das propriedades tendo essa prática mais moderna, tá? Então a Revolução Verde vem ah, em meados da década de 70, tá? Eu vou só aqui aumentar para vocês observando junto comigo, o pacote tecnológico. Dentre os pacotes, inicialmente, né, você tinha ali uma melhoria nas espécies que seriam cultivadas. A partir dos anos 90, essa melhoria, né, das espécies, ela passa pela introdução da biotecnologia, passam a ser, né, fabricadas principalmente as sementes transgênicas, que aí vão te dar uma maior produtividade, maior resistência, né, a pragas, por exemplo, ou mesmo a condições extremas do clima, né? Dentro da Revolução Verde é quando surge a fertilizante, adubo, né, pesticidas em escala industrial, né, industrializados. Antes disso, você tinha ali o uso de materiais, de recursos naturais para tentar conter uma praga, né, para adubar o solo, tá? Então, percebendo, né, com essa primeira parte aí, essa introdução de novas tecnologias, é claro, né, que nem todos os países, nem todos os produtores rurais teriam acesso a essas novas possibilidades. E aí, a partir da Revolução Verde,
a gente começa a identificar em todo mundo um aumento ainda maior da desigualdade, né, sociais e principalmente com relação ao acesso aos alimentos, né, ou as melhores fontes de alimentos, já que demanda, a partir da introdução da tecnologia, né, um capital maior, né, para você consumir. Você precisa de mais dinheiro, né, para ter acesso a essa comida. Beleza? Então, continuando falando em si, e aí na 710 da agricultura, a gente começa a ver aí tipos de produção, né, sistemas e a organização, tá, da produção agrícola. Primeiro a gente tem os dois principais tipos de produção. Deixa eu aumentar aqui. A produção tradicional, caracterizada principalmente pela agricultura, né, ou agropecuária familiar de subsistência, né? Então é produzido ali para a sobrevivência daquela família com a participação de todos. Uma prática mais tradicional, então ela não terá, né, a utilização de técnicas modernas. Por ter a baixa utilização de técnicas modernas, está mais suscetível, né, a qualquer modificação do ambiente. Então, a produtividade ela é baixa, né, e não existe o trabalhador assalariado, porque é uma prática familiar, né, estão fazendo aquilo ali para sobreviver, ter alimento, tá? Em contrapartida, a gente tem a produção moderna, então ligada todas as produções agrícolas ligadas às técnicas, né, que foram introduzidas com a Revolução Verde, mais recentemente com a adição da biotecnologia. Consequentemente, você vai ter aí uma produção muito mais elevada, né, mais resistente aos extremos, né, do ambiente. E em contrapartida também, você vai necessitar de um maior capital, né, para introduzir as técnicas modernas, tá? Então a agricultura moderna ela é muito mais característica dos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos. É claro, dentro do grupo de países em desenvolvimento, né, que tem os emergentes, a gente tem China, Brasil, Índia, que estão entre os maiores produtores agropecuários, né, do mundo. O Brasil é considerado celeiro do mundo devido à grande capacidade, né, produtiva de cultivos diversificados. E que também, né, assim como os países desenvolvidos, se utiliza de técnicas modernas. Ele coloca ali nessa posição, né, de destaque, tá ok? Saindo aí dos tipos de produção, a gente tem os sistemas, tá? A forma como ele vai ser praticada, né, a produção agrícola. São dois tipos, né, e bem fáceis de caracterizar. Intensiva, relacionada a técnicas modernas, e extensiva às técnicas mais tradicionais. Na intensiva, a gente vai ter uma prática da monocultura voltada para a exportação, e na extensiva, uma agricultura de subsistência familiar caracterizada por uma policultura. Então a gente vai ver ali plantio de diferentes formas, né, de cultivo, e ainda é uma agricultura extremamente importante para o mercado interno. Ela que abastece, né, o país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos latifúndios e minifúndios. Os latifúndios são grandes propriedades, né, de agricultura intensiva, então uma monocultura voltada para exportação. O que é produzido majoritariamente vai ser vendido para outros países. Enquanto os minifúndios são caracterizados por essa agricultura de subsistência familiar, que tanto vai
né, suprir a necessidade dessa família e o seu excedente vai para o mercado interno, vai ser vendido para abastecer, para ser consumidos, né, consumido por nós. Beleza? Depois, né, do sistema tem a organização. Eu já falei um pouco, né, por exemplo, da agricultura familiar, né? Então são pequenas e médias propriedades voltadas para a subsistência e com o trabalho ali, né, em torno da família, tá? E que é uma atividade, né, extremamente importante para o abastecimento interno dos países. Já o agronegócio e a agroindústria estão relacionados com a agricultura moderna. A gente tem um quadro que diferencia, mas de maneira mais simples. O agronegócio são todas as atividades relacionadas com a prática da agropecuária. Então, né, agricultura pecuária. Então, o agronegócio ele está envolvido desde o plantio de determinar, sei lá, plantio de feijão, a criação de aves, né, mas também a produção de insumos, né, os insumos agrícolas são as sementes transgênicas, são os adubos, fertilizantes, pesticidas, né, todos os negócios, né, todas as atividades econômicas relacionadas com essa prática estão dentro do agronegócio. E já a agroindústria são os latifúndios, né, de monocultura de exportação, é, introduzindo, né, introduzindo não, que introduziram a indústria nessa prática. Então, vou pegar aqui um exemplo simples para a gente entender, né, uma agroindústria. Então, tem lá, digamos, né, aquela marca de ketchup Arisco. Tem lá os seus grandes latifundiários que abastecem, né? E do dia para a noite eu sou um desses latifundiários que abastecem, né, a Arisco com tomate. Fiz, ó, acabou, não tem mais, eu não vou mais vender para vocês, eu vou criar minha marca de ketchup extrato de tomate. Então o que que eu vou fazer? Dentro da minha fazenda, eu vou instalar uma indústria que possa produzir o ketchup e o extrato de tomate. Então, eu vou fazer o cultivo, né, do tomate ali, colhi dentro da própria fazenda. Então, diminui o custo de transporte com a matéria-prima, perde menos, né, tomate. O transporte é curto, vai estar dentro da sua propriedade. Leva até essa indústria que está ali instalada, começa a produzir o ketchup, extrato de tomate e Ricardo, tá? Então, a agroindústria é um processo, né, de desenvolvimento da atividade agropecuária. E aí o que, que acontece? Como essas propriedades rurais passam a ter uma indústria, as cidades próximas, né, ou povoados acabam se desenvolvendo e se assemelhando cada vez mais com meios urbanos, porque vai necessitar de comércio, vai necessitar de banco, internet, telefonia. Então, as cidades rurais hoje no mundo, onde há prática, né, de agricultura moderna ou agroindústria, você vai ter também você vai perceber o desenvolvimento urbano dessas áreas rurais, ficando até difícil você diferenciar antigas áreas que eram consideradas um espaço rural, né, com um espaço urbano, por estar tão semelhante devido ao desenvolvimento, né, da sua infraestrutura. Beleza? Fecha. Desculpa. Então, fechando aí a organização, né, da produção, a gente tem outros modelos também de produção agrícola, tá? A gente vai ter aí primeiro, um fator principal. Com o crescimento da agroindústria, a gente vai começar a perceber um novo problema no campo, né? Que é, ou um novo não, na realidade, a intensificação de um antigo problema, né? Que vai ter como consequência, aí sim, um novo problema que é o desemprego. Então, primeiro, a gente começa a perceber uma intensificação da concentração fundiária, né? Os pequenos e médios não têm como competir com esses grandes latifúndios, com a prática moderna, né? Acabam perdendo suas terras,
E a gente vê esses grandes latifúndios acumulando cada vez mais espaço. Então, acaba criando, né, o desemprego no campo. Né? Não é que antes esse agricultor familiar estava empregado, mas ele gerava ali o seu meio de sustento. Quando ele perde isso, ele se torna, né, meio jurídico, né, trabalhista, ele é um desempregado, né? Ele não tem renda. Ah, então, o processo também em alguns países como o nosso, né, que apresenta essa grande concentração fundiária, a gente vai perceber esse desemprego rural, um forte êxodo rural, saída de população do campo para as cidades, e também a presença de conflitos, né, por terra. E aí, dentro desses conflitos, a gente vai ver alguns movimentos sociais que vão lutar, né, pela chamada reforma agrária. Beleza? Então, seguindo ali, como já havia adiantado, temos outros sistemas aqui de produção agrícola. Né? O primeiro aí é a agroecologia. Tá? A agroecologia ela tem um pensamento de uso, né, de meios naturais para o plantio, né, conter pragas, e aliado a isso, um pensamento do desenvolvimento sustentável. Né? Você é, 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 tentar diminuir ao máximo, né, os impactos gerados por uma atividade econômica no meio ambiente. Um dos avanços dessa agroecologia é a agrofloresta. Né? Então, alguns agricultores aproveitando as clareiras, né, espaços dentro da floresta onde a radiação solar chega ao solo, para plantar. Então, em vez de desmatar, as árvores ficam ali, nos espaços vazios eles passam a produzir, né, um cultivo, algo que é extremamente benéfico se a gente levar em consideração a preservação do meio ambiente. Tá? Depois, nós temos a agricultura hidropônica, tá? Vai se utilizar de água ou de líquidos, né, ricos em minerais para cultivar, né? Então não tem solo, não tem terra nesse meio. Ele usa água ou esse líquido, né, rico em minerais. Uma prática muito comum em países, né, que você não tem grandes extensões territoriais, como é o caso do Japão, que foi onde, né, se desenvolveu essa prática da agricultura hidropônica. Depois nós temos aqui a agricultura orgânica, é uma prática mais recente. Ela está um pouco ligado, né, com a agroecologia, né, já que na agricultura orgânica você não tem uso de nenhum produto químico, né, nenhum produto industrializado, tá? São só adubos, fertilizantes e pesticidas naturais, né? Você não vai observar o uso de substâncias químicas, né, para essa produção agrícola. O que vai diferenciar, né, da agroecologia? Que na agroecologia, um dos principais objetivos é a preservação ambiental, né, o conceito de preservação. É claro que na agricultura orgânica existe, mas você necessita de limpar o terreno, então desmatar parte do terreno para iniciar, né, essa prática agrícola, que vai aí é a principal diferença com a agroecologia, tá? Tem aqui no Saber Mais a agricultura itinerante, né? O próprio nome diz, ela não se fixa. Então o agricultor ele faz uso do solo, muitas das vezes até de forma incorreta. A partir daquele momento que aquele solo, né, perde a sua fertilidade ou tem uma redução muito drástica dessa fertilidade, ele vai buscar, né, novas áreas para o cultivo ou plantio. Beleza, galera? Seguindo aí, nós temos a pecuária, tá? Falamos, né, um pouco dela, já que desde Revolução Verde, né, as práticas modernas, eu falei muitas das vezes agropecuária, assim como, né, a agricultura é uma atividade também que vem aí de mais de 10 mil anos, quando o homem, né, passa a domesticar os animais e ter as criações,
né? Essa pecuária, a gente tem atividades, né, diferenciadas, né? Então, por exemplo, você vai ter com relação ao gado, né, bovino. Você tem uma pecuária leiteira, então você tem a criação de gado, né, de vacas, para retirar o leite, não só para vender leite, mas os laticínios, né, os derivados de leite, como tem a pecuária de corte, né, onde vai abastecer os mercados né, com a carne bovina que a gente come aí quase todo dia, né, e compra em mercados e açougues, tá? Mas dentro, claro, da prática, assim como a gente viu na agricultura, nós teremos aí uma pecuária, né, moderna e uma pecuária tradicional, e que se distinguem assim também como a agricultura, né, onde a pecuária intensiva é a prática, né, que nós veremos uh, uso, né, de técnicas modernas, de mecanização, e a pecuária extensiva com técnicas mais tradicionais, né? Na pecuária intensiva, então a gente vai ver a utilização, por exemplo, de rações especiais, vitaminas, né, para os animais que estão sendo ali cuidados. Então, uma série de ações que visem, né, uma melhor produtividade desse animal, né? E aí aqui na página, né, do nosso livro, a gente tem um exemplo dessa pecuária intensiva que é para o gado leiteiro. Então vejam que as vacas, né, ficam confinadas em pequenos currais, com uma máquina ali, né, extraindo o leite, né, de tanto em tanto tempo, né? Tem ali uma regra com relação, uma regra não, mas tem um mecanismo, né? É claro que acaba sendo extremamente impactante para o animal, tá? Vale a pena ressaltar isso. Você fica imaginando, né, um animal que fica ali o dia inteiro com uma máquina sugando seu leite. Claro que isso deve incomodar, né? Fora essa questão, os currais, né, por exemplo, são extremamente limpos para que não tenha nenhum tipo de propagação de doença nesses animais. Então há também a questão da limpeza, vocês podem perceber pela imagem, né, dessa pecuária intensiva, que a área que os animais estão é extremamente limpa, né? Por outro lado, temos a pecuária extensiva, praticada com gado solto, né, se alimentando da pastagem natural, e aí, consequentemente, se você não tem a utilização das mesmas, né, rações, vitaminas que a gente vê na intensiva, a produtividade dessa vai ser inferior, né? É, é uma pecuária, né, mais característica dos países pobres, né? Já que esses também, assim como na prática da agricultura, né, não têm o capital, né, necessário para para a prática, né, de uma pecuária mais moderna. Beleza? Fechamos então aqui na 712. Vocês têm aí os exercícios, né, que vem a partir aí da 714, 15, 16, né? Da 714 até 716. Falou, galera? Qualquer coisa é só me chamar aí no Classroom.